aí, galera do meu canal, olha eu aqui de novo, professora Diane Marques, professora de Ciências, e hoje vamos dar continuidade à nossa segunda aula da semana. Eu espero que vocês estejam bem, estejam preparados para mais uma aula de Ciências. E vamos para o nosso meme de hoje, né? O professor trouxe esse meme aqui para vocês, que na primeira imagem você tem a cantora Paula Fernandes, e aqui um trecho da música dela, ela diz: eu quero ser para você a lua iluminando o sol. E aí na segunda imagem a gente tem o Július, né, da série Todo Mundo Odeia o Chris, em que ele diz assim: a lua iluminar o sol, né? Ele faz uma indagação. E aí, isso que dá matar aula. Então, meus amores, por favor, não matem aula, né? Procurem seguir essa rotina de estudo com a ideia de adquirir conhecimento, porque quando a gente não estuda e não adquire conhecimento, acontece esse tipo de coisa, a gente acaba falando besteira, certo? Então, vamos estudar. E vamos para o nosso momento reflexão, momento esse que a gente faz sempre antes das nossas aulas, né? A professora separou hoje um versículo que está na Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 7, que diz assim, o Senhor falando para o seu povo: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Ou seja, querido, aqui é o Senhor falando para o seu povo que eles tinham que persistir, que eles não deveriam desanimar, né, diante de qualquer situação. Por quê? Porque essa persistência ia levar eles com certeza a ter uma grande recompensa, né? E assim é a nossa vida, querido, assim é a sua vida como aluno. Se você se dedicar, se você dar o seu melhor diante dessa situação que você está estudando online, pode ter certeza que você no final será recompensado. Vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo da nossa última aula. Como vocês já sabem, nós estamos estudando a unidade 1 com o título Transformações da Matéria. E hoje nós vamos estar finalizando a unidade 1, que fala um pouquinho sobre as transformações em que a matéria ela passa, né? Para quem estava presente na última aula, você com certeza deve ter observado que nós paramos num conteúdo em que falamos um pouquinho sobre a lei de conservação das massas, que é conhecida como a lei de Lavoisier, né? Nessa lei, nós aprendemos o quê? Que numa determinada reação química, nunca vai haver perda de massa, nem quando ela está no seu estado inicial e nem no final. Mas para que essa reação não perca nenhuma quantidade de massa, é necessário que a gente faça esse tipo de reação em um sistema fechado, né? Porque quando você faz qualquer tipo de reação química em sistema aberto, você tem uma perda de massa, né? Ou você ganha ou perde algum tipo de gás, né? Então, na lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, a gente aprendeu o quê? Que na reação não há perda, né? Você não perde massa, principalmente se você estiver trabalhando no sistema fechado. E aí, na última aula, a gente viu dois exemplos, né? Que estão aí na página 22. Então, eu peço que você, nesse momento, pegue o seu livro didático, vamos lá, abra na página 22 e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da unidade 1, Transformações da Matéria. Bom, na página 22, na última aula, nós vimos esses dois últimos exemplos aqui da página 22, em que estava exemplificando como se calcula, né, as massas de uma reação química, baseando-se sobre a lei de Lavoisier. E aí a gente vê esse primeiro exemplo, em que diz assim, ó, reagir completamente em um sistema fechado, né, ou seja, um sistema que não vai haver nem ganho nem perda, né, de massa, 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre. A massa do sulfeto de ferro obtida é, então,
eu ensinei os senhores o quê? Que nós temos que primeiro escrever a reação. Então, você tem aí o ferro, né, que é 1,12 gramas, mais o enxofre, que é 0,64 gramas. Como é que a gente faz? A gente só faz somar a massa dos dois reagentes para ver qual vai ser a massa do produto, que é o sulfeto de ferro. Então, a gente pega 1,2 mais 0,64 e dá 1,76 gramas de sulfeto de ferro. O outro exemplo, que foi esse exemplo 2, nós vimos o que? Em uma determinada condição, em um sistema fechado, 2 gramas de gás de hidrogênio em contato com 16 gramas de gás de oxigênio produziram água. Com base nessas informações, determine a massa de água obtida quando se utilizam essas quantidades de reagentes. Aí nós temos que escrever, né, a reação. Então, você tem aí 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio que produziram água. Qual vai ser o resultado? Muito simples, você só faz somar a massa, né, dos reagentes para você saber o valor da massa do produto, que no caso aí é água. Aí você pega 2 mais 16, que vai dar 18 gramas de água que foram produzidos. Dando continuidade então à nossa aula de hoje, nós vamos falar hoje sobre a lei de Proust. Tá? Essa lei ela é conhecida como a lei das proporções entre as massas. Então, toda vez que eu estiver falando sobre a lei de Lavoisier, você já sabe que eu estou falando da lei da conservação das massas. A lei de Proust é a lei sobre a proporção entre as massas. Então, as observações e as interpretações de Lavoisier, na época, estimularam outros cientistas a estudar quantitativamente as reações químicas, entre eles o químico francês Joseph Proust, que realizou inúmeros experimentos. Por meio da análise de reações das substâncias, Proust concluiu que a composição em massa entre reagentes e produtos é sempre constante. Com base em suas observações, enunciou a lei de proporções definidas, conhecida como a lei de Proust. Essa lei ela pode ser exposta da seguinte maneira: numa dada reação, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas é fixa, constante e invariável, independente da sua origem ou do modo de preparação. Então, Lavoisier deu o primeiro passo, né? Foi o primeiro pesquisador a estudar essa parte quantitativa das reações químicas. Então, ele chegou a um consenso de quê? De que as massas dos reagentes e dos produtos sempre vai ser a mesma, que não vai haver em um sistema fechado essa variação. Então, a massa ela vai se conservar tanto no estado final como no estado inicial. Aí, o tempo foi passando, surgiu um pesquisador, né, chamado Joseph Proust, em que ele realizou também diversos experimentos e, por meio desses experimentos, ele concluiu que a composição da massa entre os reagentes e os produtos é sempre constante, ou seja, a proporção da quantidade de reagentes e a quantidade de produtos, ela sempre vai ser a mesma. E que essa proporção, ela jamais vai ser variada, né? Ou seja, a quantidade, a proporção da massa de substâncias que vão reagir para se produzir um produto vai ser sempre fixo, vai ser sempre constante e vai ser sempre invariável, ou seja, não vai variar. E ele diz que para compreender melhor essa lei, observe os dados obtidos de uma análise quantitativa de várias amostras de água pura. Então, aqui nesse quadro, você tem 4 amostras de água pura, né? Amostras essas que foram, né, produzidas em laboratório. E aí, esse quadro, ele nos mostra uma análise quantitativa. O que é, professora, essa análise quantitativa? Essa análise
quantitativa, ela nos mostra a quantidade que foi utilizada de cada componente para se produzir essas amostras de água pura. Então, aqui nesse quadro você tem 1, 2, 3, 4 amostras. Na primeira amostra você tem 180 gramas de água. Na segunda amostra você tem 270 gramas de água. Na terceira amostra você tem 540 gramas de água. E na quarta amostra você tem 900 gramas de água. Sendo que na primeira amostra, para chegar a essa produção de água pura de 180 gramas, ele utilizou o quê? 200 gramas de hidrogênio e 160 gramas de oxigênio. Na segunda amostra, que eu tenho 270 gramas de água, ele utilizou o quê? 30 gramas de hidrogênio e 240 gramas de oxigênio. Na terceira amostra, você tem aqui uma amostra de 540 gramas de água, em que foi utilizado 60 gramas de hidrogênio mais 480 gramas de oxigênio. E na quarta amostra você tem 900 gramas de água pura, em que foi preciso para criar esses 900 gramas de água pura 100 gramas de hidrogênio e 800 gramas de oxigênio. Então, se a gente for fazer um cálculo, nós vamos ver que, independente da quantidade de água pura que se cria, a proporção para se criar água, ou seja, a proporção da substância hidrogênio e oxigênio, elas sempre vão ser a mesma. É o que nós vamos observar na próxima página. Então, aqui eu tenho uma imagem mostrando essa proporção, né? Se você pegar aquelas 4 amostras do quadro anterior e você fazer um paralelo, você tem aqui a massa de hidrogênio e você tem a massa de oxigênio das 4 amostras que acabamos de ver no quadro. Se você fizer uma proporção, ou seja, matematicamente, para você saber essa proporção, o que você vai fazer? Você vai tirar a razão, ou seja, você vai tirar a proporção da massa do oxigênio para o hidrogênio. Então, se você pegar na primeira amostra, dividir 160 dividido por 20 gramas, você vai ver que vai dar 8. Se você dividir 240 gramas dividido para 30 gramas de hidrogênio, você vai ver que vai dar 8. Na terceira amostra, se você fizer a mesma coisa, você pegar 400 gramas de oxigênio e dividir para 60 gramas de hidrogênio, você vai ver que vai dar 8. E na quarta amostra, se você pegar a massa do oxigênio e dividir pela massa do hidrogênio, você vai ver que a proporção, a razão, vai continuar sendo 8. Ou seja, professora, o que a senhora quer dizer com isso? Quando eu falo que quando você dividir, quando você tirar a razão da massa do oxigênio para a massa do hidrogênio, eu estou querendo dizer o quê? Que quando você fizer esse cálculo matemático, você vai observar o quê? Que todas as vezes que você quiser produzir água, sempre você vai ter que pegar uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Isso em fração, simplificado, fica 1/8. A proporção dela vai ser a mesma. Então, todas as vezes que você quiser produzir água pura, essa proporção ela vai continuar sendo a mesma. Não importa a quantidade que você use de substâncias de reagentes, a proporção ela sempre vai ser a mesma, de 1/8. E isso não vai diferenciar quando você for produzir água pura. Então, essa proporção não importa a quantidade de reagentes. Você pode pegar 1000 gramas de oxigênio com 1000 gramas de hidrogênio. Para você produzir água pura, você vai ter que fazer as proporções das substâncias dessa forma, de 1/8, em que uma parte tem que ser de hidrogênio e para 8 partes de oxigênio. Essa proporção ela vai ter que ser sempre a mesma para que a reação dê certo.
E isso é a lei de proporção das massas, lei criada por Lavoisier, ou criada por Proust, desculpa. E aí aqui a gente tem aqui esse quadro, né? Mostrando aqui um exemplo. Vamos ver aqui então um exemplo. Vamos ver um exemplo básico de como a gente faz para calcular, né, as proporções de uma reação química. Então, sabendo que 18 gramas de água foram decompostas em sistema fechado, ou seja, você pegou uma amostra de água pura de 18 gramas. E aí eu quero saber qual é a proporção, né, dos reagentes, que no caso aí para produzir água a gente precisa de hidrogênio e oxigênio. Então vamos ver aqui, né? Então ele diz, sabendo que 18 gramas de água foram decompostos em um sistema fechado, produzindo 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, determine, letra a massa de água necessária para obter 80 gramas de oxigênio, e a letra B, a massa de hidrogênio formada com a quantidade de água calculada no item anterior. Bom, primeiramente nós temos que fazer o quê? Antes da gente fazer qualquer tipo de cálculo para achar a proporção, né? Baseado na lei de Proust. Primeira coisa, você tem que escrever a reação química para poder você retirar os dados para você fazer o cálculo, né? Então vamos lá. Primeiro ele disse que nós pegamos uma quantidade de água pura de 18 gramas. Então tá aqui, ó. Você tem a água aqui, ela está em estado líquido, tá vendo o Lzinho aqui do lado? Então ela está no estado líquido. Então eu tenho aqui 18 gramas de água, e aí o que a gente faz? A gente decompõe, a gente separa, né, os reagentes para ver a proporção de cada um deles. E qual é esses reagentes? Foi o hidrogênio mais o oxigênio, porque nós sabemos que hidrogênio se juntando com oxigênio produz água. Então aqui eu pego as 18 gramas de água, né, que eu tinha, faço a decomposição, ou seja, separo os reagentes, que é o hidrogênio e o oxigênio. Quando eu separar, eu vou ver o quê? Que eu tenho 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, que produziram 18 gramas de água. Aí ele pergunta na letra A massa de água necessária para obter 80 gramas de oxigênio. Como é que a gente vai resolver isso, professora? Bom, primeiramente você já escreveu a reação química que está acontecendo ali no exemplo que nós estamos trabalhando, certo? Depois, ele pergunta qual é a massa da água necessária para a gente obter 80 gramas de oxigênio. Aí você vem para montar, né? Então, você tem aqui, para você produzir 18 gramas de água, que foi o que o enunciado nos deu, ele diz o quê? Que foi necessário 16 gramas de oxigênio, certo? Então, você coloca 18 gramas de água sobre 16 gramas de oxigênio. Ou seja, você está dizendo o quê? Que para se produzir 18 gramas de água, eu precisei o quê? De 16 gramas de oxigênio. E aí, ele quer saber o quê? Aí você bota o sinalzinho de igual, aí você vem. Ele diz assim, e para a gente obter, qual será a massa de água necessária para a gente obter 80 gramas, né? Utilizando 80 gramas de oxigênio, quanto será que eu vou produzir de massa de água? Né? Qual é a quantidade de água que vai ser produzida se você pegar 80 gramas de oxigênio? Então vai ficar montado assim, 18 gramas de água sobre 16 gramas de oxigênio, igual a massa de água, que é o que nós estamos atrás de descobrir, que será necessária para produzir 80 gramas de oxigênio. Aí o que você vai fazer para resolver? Você vai usar matemática. Sim, querido, aqui vai ser preciso um cálculo matemático. Aqui para você resolver, você vai precisar resolver usando os meios por extremos, na regra de 3. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar
vai multiplicar, né? Vocês sabem que meio pelos extremos você calcula, né, em formato como se fosse de um X. Aí você vai pegar 18 gramas de água e vai multiplicar por 80 gramas de oxigênio. Multiplica 18 por 80, vai dar quanto? 1440, né? E depois você vai multiplicar 16 com a massa de água, que é X. Então, vai ficar 16x, certo? Depois que você fizer isso, 18 por 80 vai dar 1440 e você vai dividir pelo 16, né? Você vai isolar o X, vai ficar 1440 dividido para 16, que vai dar 90 gramas, que é o resultado aí, certo, queridos? Agora vamos aqui para a letra B. Ele diz a massa do hidrogênio formada com a quantidade de água calculada do item anterior. Tá. Então, a gente sabe o quê? Que 18 gramas de água, vamos aqui para a resolução, né? Nós temos aqui que 18 gramas de água, né, foi a quantidade produzida a partir de 2 gramas de hidrogênio, certo? E aí ele quer saber quanto vai ser a massa do hidrogênio a partir da quantidade da massa de água que a gente calculou aqui na letra A, que foi 90 gramas. E aí, quando você for montar, você coloca assim, 18 gramas de água sobre 2 gramas de hidrogênio, igual a 90 gramas da água, da massa da água que nós calculamos aqui na letra A, sobre a massa de hidrogênio, que é o que nós queremos descobrir. Você vai fazer a mesma coisa, vai resolver meio por extremos, usando regra de 3, né? 18 gramas de água para 2 gramas de oxigênio e 90 gramas de água para X, que é a massa do hidrogênio. Você vai multiplicar, né? 18, aqui vai dar 18x e 90 vezes 2, que vai dar quanto? Você vai isolar o X, vai dar 180, porque 90 vezes 2 vai dar 180, dividido para 18. Aí o X, ou seja, a massa do hidrogênio, é igual a 10 gramas de hidrogênio. Essa foi a resposta do nosso exemplo. Bom, aí ele fala que a determinação quantitativa de substâncias é de extrema importância para laboratórios químicos e industriais. A rentabilidade das indústrias, por exemplo, está relacionada com o conhecimento da quantidade de matéria-prima que será consumida nos processos de produção. O objetivo é a obtenção de produtos em quantidade suficiente, porém com a menor quantidade possível de reagentes. Na indústria farmacêutica, a quantidade de reagentes utilizadas na fabricação de medicamentos é definida cuidadosamente, pois qualquer alteração pode causar efeitos colaterais nocivos. Então, a lei de Proust, que é a lei da proporção, né, das massas, ela é de extrema importância. Por quê? Porque quando você vai produzir um medicamento, é necessário que você saiba, né, que você tenha conhecimento dessas proporções para que aquele produto que será, né, ali produzido, para aquele medicamento que será produzido, ele seja produzido de forma correta. Por quê? Porque se essas proporções elas não estiverem milimetricamente calculadas de forma correta, vai fazer o quê? Com que aquela reação cause um dano muito grande ao seu organismo. Por isso que essa lei, a lei de Proust, que é a lei da proporção das massas, ela é muito importante para as indústrias. Por quê? Porque elas criam, né, substâncias, criam produtos em que tem que ser milimetricamente calculado as proporções para se produzir algo. Porque se não haver esse cálculo exato dessas proporções, não vai sair um produto que venha a causar algum tipo de benefício. Ao contrário, vai gerar efeitos colaterais muito graves ao ser humano.
O método que determina a quantidade de reagentes que devem ser utilizados e a quantidade de produtos a ser obtida por meio de reações químicas é a estequiometria. Então, existe uma parte, né, da ciência, que é chamada de estequiometria. A palavra estequiometria, ela vem do grego, né, que significa steikion, que significa elemento, e metron, que significa medição, ou seja, a medição de elementos químicos para que possa se produzir algo. Então, a estequiometria, ela é uma área que trabalha diretamente nisso, de calcular a quantidade exata de reagentes para que se produza algo de forma confiável, de forma correta, e que não venha causar nenhum efeito colateral que seja nocivo ao ser humano. Os cálculos estequiométricos, eles são feitos com base em leis como essas que nós aprendemos, que é a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, e a lei de Proust, que é a lei das proporções, né? Que estão relacionados com essa quantidade, né, de reagentes necessários, reagentes que estão numa proporção correta e exata para se produzir uma substância que não seja, né, nociva ao ser humano. Ok, queridos? Essa então foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Bom, a nossa atividade, hoje vocês irão fazer a página 24 do livro didático, questão 1, 2, 3, 4 e 5. Depois você vai passar para a página 25, vai fazer a questão 6 e 7. Depois você vai passar para a página 26, questão 8, 9 e 10. Você vai fazer a leitura desse texto complementar na página 27, faça somente a leitura. Depois você vai passar para a página 28, vai fazer o hora de estudo, que é essa parte final da unidade. Vai fazer a página 28, questão de 1 a 4. Vai fazer também a página 29, questão 5 a 9. Página 30, de 10 a 13. E página 31, de 14 a 15. Essa é a última página do nosso livro didático. Eu vou deixar também para vocês, para a gente continuar exercitando, o nosso livro de atividade, tá bom? O nosso livro de atividade, as páginas que eu vou deixar aqui para vocês, vocês irão fazer e me entregar só na próxima aula, ou seja, só semana que vem. Então, não precisa se desesperar, tá bom? Então, a gente continuando aí, né, o nosso livro didático de atividade, né, vocês sabem que nós estamos exercitando o que nós já estudamos pelas atividades de livro de atividade. Então, vamos dar continuidade a esses exercícios. Nós paramos na última aula na página 12. E hoje eu vou deixar aqui para vocês a página 13, questão 14, 15, 16 e 17 da página 13. Vocês irão fazer também a página 14, questão 18 e 19 da página 14. Página 15, 20 e 21. E, por último, vocês irão fazer a página 16, 22 e 23. Essa é a última página da unidade 1 do livro de atividades. Eu vou deixar essas páginas para você fazer e me entregar na próxima aula, ou seja, semana que vem. Ok, queridos? Boa tarefa para vocês.